Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com grande alegria que mais uma vez iniciamos as nossas atividades de estudo doutrinário através das redes sociais do Lar Espírita Casa do Samaritano. Sejam bem-vindos para participar com a gente dessa nossa reflexão, desse nosso estudo. Hoje o nosso tema será Tesouros da Alma. É um tema que busca refletir sobre aquilo que de fato mais importa para nós, espíritos eternos. Então, para que nós possamos fazer a nossa reflexão, trouxe aqui uma leitura, já que o tema é Tesouros da Alma. A mensagem chama-se Fortuna. É do Espírito Emmanuel através do livro Alma e Coração. Espero que o som esteja bom. Se não tiver, peço que me avisem, por favor, para que a gente possa fazer algum ajuste, caso seja necessário e possível. Então, o título da mensagem é Fortuna. Dinheiro posto à margem da bolsa, por desnecessário, garante facilmente a tarefa do socorro e a construção da alegria. Impossível a extensão da felicidade, suscetível de nascer da moeda que o amparo fraternal transubstancia em bênção de luz. No entanto, embora reconheçamos que o dinheiro se erige por agente de apoio e consolação, não te disponhas a conquistá-lo impensadamente. Em muitas ocasiões, anseias entregar-te à prática do bem e pedes para isso que o Senhor te cumule com reservas de ouro e prata. Contudo, qual acontece com qualquer conjunto de conhecimentos coordenados para os objetivos superiores da vida, altruísmo e beneficência reclamam começo e preparação. A tinta que nas mãos do artista configura o painel, que suscita emoções renovadoras da alma, entre os dedos daqueles que ignoram a intimidade com o belo, pode criar a mancha que desfigura a parede. Quantos se apoderam do dinheiro sem se matricularem na disciplina da renúncia e da bondade? Nada conseguem para si mesmos senão o martírio dos aventureiros que ressecam no nada, que ressecam no próprio ser. Desculpa, houve aqui um probleminha de voz. Diz que programa ao vivo é assim mesmo, né? Então vamos lá. Quantos se apoderam do dinheiro sem se matricularem na disciplina da renúncia e da bondade, nada conseguem para si mesmos senão o martírio dos avarentos que ressecam no próprio ser as fontes da vida. Eles retêm substancioso lastro econômico, mas fazem-se escravos da sovinice, na qual eles, por sua reencarnação, transformam seus próprios descendentes em órfãos de pais vivos, para transfigurá-los, depois da morte, pelos mecanismos da herança em modelos de prodigalidade e loucura. Faze por merecer o dinheiro que te sobre corretamente, a fim de que desenvolvas generosidade e progresso na esfera de teus dias, mas edifica no terreno do espírito a compreensão e a solidariedade. Saibas com discernimento. Fortuna. Tanto quanto ocorre ao poder e à autoridade para beneficiar efetivamente, roga equilíbrio e orientação. Além do mais, se aspiras a contar com possibilidades de ser útil,
no ideal de abençoar e elevar, auxilia e serve. Urge não esquecer que todos nós, indistintamente, fomos dotados por Deus, em todos os climas sociais e em todos os recantos da terra, com as riquezas infinitas do amor no tesouro vivo do coração. Bem, esse é um texto que serve para a nossa reflexão inicial. Vai ser o objeto de nossa reflexão, de nosso estudo ao longo dessa nossa transmissão. Agora, após essa mensagem do Emmanuel através do Chico Xavier, eu convido a todos para que nós possamos juntos fazer a nossa prece. Então, para quem preferir, feche os olhos para se concentrar e dirigir o nosso pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus. Senhor de bondade, nós te agradecemos a oportunidade de mais um dia que nos possibilita aprendizado e crescimento. Agradecemos pela oportunidade de nos congregarmos com os nossos irmãos através dos recursos da tecnologia, das redes sociais, do Lex, que nós possamos aproveitar esses momentos para refletir sobre temas que sejam importantes para a nossa vida, que sejam importantes para o nosso progresso. Continua nos amparando e iluminando a todos nós, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas famílias, e abençoando especialmente aqueles nossos irmãos que passam por aflições, por dificuldades, pela doença e pela dor. Que o Senhor nos ampare e nos proteja a todos. Que assim seja. Pois bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma alegria mais uma vez estar com todos para mais um momento de estudo. Sejam muito bem-vindos aqui ao Instagram do Lar Espírita Casa do Samaritano, às redes sociais do Lex, para que a gente possa junto conversar. A nossa proposta hoje é fazer um diálogo, fazer uma reflexão sobre um tema que pode ter um significado para as nossas vidas. Eu peço então a você que busque se concentrar um pouco na mensagem do Cristo, na mensagem que a doutrina espírita, toda consolação e esclarecimento traz para as nossas vidas. Esse tema foi escolhido para que a gente possa distinguir entre o que de fato é real e o que é ilusão ou fantasia nas nossas vidas. Porque às vezes a gente elege como nossas situações efêmeras, enquanto que aquilo que é mais importante para as nossas vidas, para o nosso progresso, para o nosso adiantamento intelectual, moral, espiritual, a gente coloca num segundo plano da nossa vida, num segundo plano da nossa existência. E o que de fato é mais importante? O que de fato importa mais nas nossas vidas? Vamos tentar refletir sobre isso e encontrar um meio de nós tentarmos conciliar a busca por uma vida equilibrada, moralmente correta, também por uma vida confortável do ponto de vista material, uma vida serena do ponto de vista material, tranquila, e que possa nos possibilitar os recursos necessários a uma existência material digna. Então temos que conciliar, saber qual o meio correto ou mais equilibrado de nós nos portarmos frente aos recursos da vida. Para essa nossa reflexão inicial, eu gostaria de trazer para vocês uma observação que eu achei muito interessante através de uma palestra que eu ouvi de um advogado chamado Ryan Clements, um advogado americano. Ele era sócio de uma firma de advocacia nos Estados Unidos. Essas firmas que acumulam uma grande quantidade de processos, que tem uma grande quantidade de advogados trabalhando em diversos casos, que resolvem problemas jurídicos em várias cidades, em vários estados, de tão grande que é a instituição, o escritório.
E ele então era um dos sócios desse grande escritório lá nos Estados Unidos, escritório jurídico. E ele conta um fato muito interessante. Ele conta que a vida dele era muito cheia. Realmente ele trabalhava intensamente, acordava cedo, ia para o seu trabalho, ia de carro até o ponto do metrô. Ele morava no subúrbio e ele ia de carro da sua casa até o ponto do metrô e ia de metrô até o centro lá de Nova York, onde ficava o escritório. E lá passava o dia todo naquela correria, naquela agitação, resolvendo casos, tratando de prazos, resolvendo problemas com clientes, uma vida bastante atribulada. E ele dizia que com isso ganhava muito dinheiro. Era um homem que tinha um padrão de vida material excelente. E ele dessa forma seguia a sua vida nesse sistema. Ele todo dia ia trabalhar, deixava o carro lá no ponto do metrô, ia de metrô até o centro da cidade, passava o dia todo trabalhando, almoçava lá, distante da família, distante dos filhos, distante da esposa, e aquela vida corrida. Ganhava muito dinheiro, mas dizia ele que vivia pensando assim. Na hora que começava o dia, começava aquele estresse, aquela correria, prazos, clientes, funcionários, burocracia. Quando ele pensava, quando ele se envolvia naquele meio, logo ele pensava que estava louco para voltar para casa, louco para chegar no fim do dia. E durante a semana ele ficava o tempo todo pensando no final de semana, louco para chegar na sexta-feira, louco para chegar no final de semana. Quando dava no domingo à noite, já ficava depressivo, chateado, porque no dia seguinte teria que começar toda aquela rotina atribulada que ele tinha. Vivia o tempo todo pensando em férias. Ah, quando serão minhas férias? Quando serão as minhas férias? Então, muita gente é assim. Muita gente vive o seu dia pensando no fim do dia. Muita gente vive o seu dia pensando no fim de semana. Muita gente vive a sua vida, o seu mês, a sua semana pensando nas férias. Porque tem uma vida tão atribulada, tem uma vida tão corrida, tem uma vida repleta de financeira, que ele assim vive estressado, vive esgotado. E ele um dia desse, saindo dessa rotina estressante, é claro que muito bem remunerado, mas estressante, ele quando chegou no final do dia, ele pensou assim, eu tô doido para ir para casa, tô com muita vontade de ir para casa. E aí chegou no fim do dia, ele foi pro metrô. E lá no metrô ele o tempo todo pensando, quero muito chegar em casa, quero muito voltar para minha família, quero muito estar com a minha família. Apesar de ter uma rotina que lhe permitia um padrão de vida muito bom, ele pensava isso. E aí quando chegou na parada do metrô, onde ficava o seu carro, ele procurou no estacionamento o carro. Olhou, pensou, será que eu esqueci onde eu coloquei meu carro? E saiu rodando o estacionamento. Até que ele percebeu que no local onde estava o carro dele, estava apenas uma sacola que ele guardava dentro do carro. Ou seja, o carro foi roubado. E no lugar, o ladrão tirou uma sacola, uma mochila e deixou lá largado no estacionamento. Ele percebeu que era sujo. Ele lamentou profundamente. Aquele dia tinha sido tão estressante. Aquele dia tinha sido tão atribulado. Ele estava com tanta vontade de chegar em casa. E na hora que ele chega próximo de casa, ele tem essa surpresa. O carro roubado. Ele liga para a esposa vai pegá-lo no ponto. E ele então vai no caminho de casa pensando, é para isso que eu trabalho tanto? É para isso que eu me estresso tanto? Para, de alguma forma, por algum motivo
que pode ser tirado de mim repentinamente? Eu, quando vi essa palestra, eu fiquei muito sensibilizado com essa reflexão. Olha o que ele disse. Ele chegou no ponto onde estava estacionado seu carro. Viu que o carro não estava, tinha sido roubado. Um carro bom, um carro de luxo. E aquele carro foi roubado dele. E ele disse assim: é para isso que eu trabalho? É para isso que eu me estresso? É para isso que eu fico longe dos meus filhos? É para isso que eu passo o dia longe da minha esposa? Para conseguir coisas, para conseguir objetos que podem ser tirados de mim, repentinamente. Serve para mim, serve para vocês, provavelmente, para muitos de nós. É para isso que a gente corre tanto. É para isso que a gente acorda de manhã, já com a nossa vida bastante agitada. É para isso que a gente passa o dia todo, muitas vezes almoça no escritório, almoça de qualquer jeito, às vezes até só um lanche. É para isso que a gente vive, para acumular coisas que podem ser de uma hora para outra tiradas de nós? Será que esse é o nosso patrimônio real? Será que esse é o nosso tesouro real? Essa mensagem, essa história do advogado Ryan Clements, ela se encaixa muito bem com o que o Evangelho nos propõe através do ensinamento de Jesus. E nós encontramos lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 21, umas observações em que Jesus diz para a gente: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí serve para a gente analisar. Nós somos de uma sociedade e de uma época que valoriza a pessoa estar extremamente ocupada buscando o enriquecimento, buscando o acúmulo de posses materiais. Isso é considerado para muitos como uma grande virtude. Aquela pessoa é uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que alcançou grande patrimônio material. Essa é uma pessoa que é valorizada e que é estimulada por nós, pela nossa sociedade, pela nossa cultura. Mas até que ponto isso não está sendo um excesso? Até que ponto isso não está sendo um exagero? Até que ponto isso não está sendo um desvio das nossas verdadeiras finalidades aqui na Terra? E Jesus nos alertou: não ajuntai tesouros na terra, ajuntai no céu. E a gente está fazendo isso? A nossa preocupação é essa? Ajuntar tesouros no céu? Ou a nossa preocupação é ajuntar tesouros puramente materiais? Que assim como nessa história do advogado que eu acabei de citar, pode ser tirado da gente repentinamente, de uma hora para outra, aquilo que a gente trabalhou tanto, aquilo que a gente lutou tanto para adquirir, pode ser tirado de nós. Pode ser subtraído, como se diz no jargão policial. Subtraído repentinamente. Ou então pode ser desgastado pelo tempo. Ou então pode sofrer uma catástrofe, algum tipo de acidente. E aquilo
Nesse período de pandemia, a gente está vendo muitas situações que nos deixam profundamente sensibilizados. Pessoas que investiram muito nos seus negócios. E a gente passa pelas ruas da cidade, muitas vezes, em alguns momentos, deserta, apesar de agora nós estarmos obedecendo menos essa nossa necessidade de isolamento social, mas muitas vezes a gente passa por algumas ruas, como hoje eu fui no centro da cidade que o centro está isolado, então muitas lojas fechadas. E aí a gente olha para aquelas lojas, as pessoas investiram tanto naquilo. As pessoas tiraram suas economias, as pessoas fizeram empréstimos, as pessoas ficaram devendo por algo que pode, de uma hora para outra, não mais funcionar. Por conta de um acontecimento inesperado, uma doença que se espalhou no mundo todo, mas poderia ser uma enchente, poderia ser um tornado, como aconteceu lá no sul do país, em Santa Catarina, poderia ser algum outro tipo de catástrofe natural, como a nuvem de gafanhotos que estava sendo prevista de chegar ao Brasil e destruir grande parte da nossa safra. Então, a doutrina espírita vem nos relembrar os ensinos do Mestre, para que a gente não coloque, não deposite todas as nossas expectativas nos bens materiais. Os bens materiais são importantes, os bens materiais são necessários, mas a pergunta é, eles são a nossa prioridade? O Mestre Jesus, é claro que não estava dizendo para a gente que as coisas materiais não são importantes. Muito pelo contrário, ele não disse isso. Agora, ele disse que o nosso principal patrimônio é constituído daquele que está no íntimo do nosso ser. O nosso principal patrimônio é o que está na alma. Por isso que ele falou, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E aí eu pergunto para você, você leva o seu tesouro com você? O seu tesouro, aquilo que constitui o maior valor na sua vida, você leva com você? Ou aquilo que é o maior tesouro na sua vida está no banco? Ou aquilo que é o maior tesouro na sua vida está na garagem? Ou aquilo que é o maior tesouro da sua vida está fixado num endereço? Acontece quando você sai de perto dele, o seu coração fica lá. Quando você sai de perto do banco, lá ficou o seu tesouro. E lá ficou o seu coração. Quando você deixou na garagem o seu tesouro, lá ficou o seu coração também. Quando você saiu de perto do seu endereço, saiu de perto do seu tesouro, saiu de perto também, deixou lá o seu coração. E aí, a gente está levando o nosso coração com a gente? Porque se a gente estiver levando o nosso tesouro, nós estaremos levando também o nosso coração. Se o nosso tesouro for o bem que a gente desenvolve, se o nosso tesouro for a paciência que a gente tenta alimentar, se o nosso tesouro for a honestidade, a decência, a palavra honesta, a dignidade, uma vida digna, se o nosso tesouro se constituir na nossa fé, então ele não fica em endereços, ele não fica em cofres, ele é levado com a gente para onde nós formos. E aí, se essas outras coisas materiais
que apesar de serem importantes, mas se por algum motivo elas se perdem, aí o nosso tesouro vai permanecer com a gente. Porque o nosso tesouro não deve estar nas coisas materiais. Devemos valorizá-las sim, mas não colocar lá o nosso coração. Não gerar um apego que é um apego altamente angustiante para o ser. Como muitas vezes nós nos iludimos. Nós somos muitas vezes bastante iludidos. Porque a gente acha que o nosso tesouro está nesses objetos, nesses itens. Ai, meu Deus do céu, e a gente se ilude. Eu fico pensando na pessoa que tem uma grande propriedade rural. E ela diz assim: essa é a minha terra. Ora, minha terra. A pessoa que tem uma vida longa, tem uma vida de 80, 90, 100 anos. Mas aquela terra que ele diz que é dele, está lá há milhões de anos. E depois ela vai dizer assim: eu sou sua? Espere só alguns anos, que depois eu vou lhe tragar no meu seio. E depois aquele corpo é consumido naquela terra, e aquela terra continuará ainda por milhões de anos. Vê que não é uma ilusão? É uma ilusão achar que as coisas são nossas. Na verdade, o que nós temos é o direito de uso das coisas. Você tem um carro, você tem uma casa, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço. Então você não tem a casa, você não tem o carro, você tem o direito de usufruir. É isso que nós temos. Por mais que esteja lá registrado como patrimônio do indivíduo, você foi lá no cartório e fez o registro de patrimônio, aquilo de fato não é seu patrimônio. É seu direito de uso temporário, por algum tempo, alguns anos, algumas décadas talvez. Mas no momento em que esses bens pelos quais nós trabalhamos tanto, nós nos esforçamos tanto para adquirir, eles vão ter que ficar aqui. Então, nós não adquirimos os bens, nós adquirimos o direito de usufruir os bens. Tudo é de Deus e tudo volta para Ele. A gente não tem nada, a gente tem um direito de uso. Aliás, segundo a doutrina espírita, a gente tem. A gente só tem aquilo que a gente pode levar, mesmo depois da morte. Então, se eu não posso levar moedas, se eu não posso levar o corpo, se eu não posso levar o carro, se eu não posso levar o salário, se eu não posso levar os imóveis, as ações, então eles não me pertencem. Eles são apenas objetos de uso temporário. O que me pertence é aquilo que eu posso levar comigo mesmo. Então se observa que existe uma grande ilusão de busca pelo efêmero no mundo. Nós vivemos nessa busca frenética. Quantos de nós não temos 1, 2 trabalhos, 3 trabalhos? Quantos de nós não passamos dias sem ver direito nossa família? Quantos de nós não passamos momentos estressantes para nos entregar a coisas que são passageiras, que passam e passam rápido? Então, por isso que o Cristo disse: o nosso principal patrimônio tem que ser aquele que a gente junta na alma. Ajuntai os tesouros no céu. E nós estamos fazendo isso, será? Olha, acho interessante a gente refletir sobre essas nossas ilusões da nossa vida. Lá na questão 793 do Livro dos Espíritos, Kardec quis saber uma coisa interessante.
lá na Lei de Sociedade. Quem quiser depois olhar sobre esse tema, Kardec perguntou aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? O que eu acho interessante é que nós nos sentimos civilizados. Porque não vivemos mais na floresta, porque não andamos mais sem roupas nas florestas, porque temos prédios, tecnologia, comunicação, avanços, recursos, comodidades. A gente se acha civilizado, porque nós estamos aqui podendo nos comunicar através da tecnologia. Os nossos ancestrais não podiam, os povos mais primitivos não podiam. Então a gente se considera civilizado. Kardec perguntou aos espíritos: como se pode reconhecer uma civilização? E aí eu acho que a resposta é um verdadeiro banho de água fria na nossa presunção de se achar bom. Os espíritos disseram assim: se reconhece uma verdadeira civilização pelo seu desenvolvimento moral. E olha que coisa interessante. A gente manda homens para o espaço. A gente viaja de avião. A gente se comunica ao redor do mundo instantaneamente. Nós temos hoje avanços genéticos. Nada disso foi dito pelos espíritos como um indício de civilização. Nada disso. Os espíritos disseram que a verdadeira civilização é aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento moral. Não tereis o direito, dizem os espíritos, de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos praticando a caridade. Então, seremos povos esclarecidos. O que acontece muitas vezes é que nós nos iludimos tanto, né? A gente pensa então que é civilizado, porque tem a tecnologia, porque tem os avanços que nos promovem conforto, comodidade. Mas isso não é civilização ainda. É só um exercício que ainda está distante de ser vivenciado. A civilização só virá quando tivermos o pleno desenvolvimento moral. O mesmo acontece para a riqueza, para a fortuna. Muitas vezes, por acharmos que temos objetos, por acharmos que temos patrimônio financeiro, por acharmos que temos poder de controlar os outros, nós nos achamos ricos. Mas o que os espíritos dizem é que isso não é riqueza. Isso é uma ilusão de riqueza. A riqueza, de fato, é aquela que se constitui, quase que não sai a palavra, né? É aquela que se constitui em patrimônio espiritual. Então, a gente se ilude muitas vezes, achando que ter um objeto, ter patrimônio, ter bens, se constitui em riqueza para a gente. Mas muitas vezes é uma grande responsabilidade para todos nós. Todos nós que recebemos algum recurso da divindade, nós de fato recebemos uma grande responsabilidade. Agora a pergunta é: quais são os nossos valores? Quais os valores que conduzem a nossa vida? Por que você levanta de manhã? Por que você acorda? Por que você vai tomar banho, se arruma e sai para as suas atividades cotidianas? O que te move? O que nos move nessa busca rotineira da nossa vida? Será que o que nos move é apenas o interesse por adquirir coisas
passageiras, coisas que vamos deixar para trás, coisas ilusórias? Ou será que o que nos move para que a gente saia de casa, para que a gente batalhe, para que a gente desempenhe as nossas responsabilidades, as nossas tarefas, é a aquisição de experiência, a aquisição de valores morais, a aquisição de aprendizado? Porque se isso não nos motivar, aí nós estaremos indo atrás apenas do efêmero. Ir atrás daquilo que é material, ir atrás daquilo que é passageiro é importante. O corpo físico, a vida, não dá para se manifestar sem isso. A vida física. Mas não pode ser o nosso único propósito. Não pode ser o nosso único objetivo. Temos que acumular os tesouros do Espírito também. Então tentar fazer com que os tesouros do Espírito também sejam a nossa meta, também sejam a nossa prioridade. Então vamos refletir sobre isso. Jesus, lá no Evangelho segundo Mateus, também lá no Sermão da Montanha, capítulo 6, verso 33, disse uma coisa muito interessante para a nossa reflexão. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem, que vocês devem conhecer, ela se insere naquele contexto em que Jesus pergunta sobre as nossas ansiedades. Jesus pergunta: por que se inquieta pelo que comer? Por que vocês se inquietam pelo que vestir? Não veis pelo que comer, pelo que vestir. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que pensa: ser bom, será que enche barriga? Será que enche barriga ser paciente? Será que enche barriga ser justo, ser honesto? Será que enche barriga ter fé? Não, então eu vou primeiro correr atrás disso. Eu vou primeiro correr atrás do dinheiro. Eu vou correr primeiro atrás do patrimônio material. Eu vou correr primeiro atrás dos recursos financeiros. Aí depois, com a barriga saciado, aí eu vou atrás do reino de Deus. O que o Cristo coloca pra gente é que isso é uma inversão de prioridades. Qual é a nossa prioridade? O que deve vir primeiro? Prioridade é isso, né? A origem da palavra é prioridade. Aquilo que tem que vir primeiro. Então, existem coisas que são muito importantes, mas que podem não ser prioridades. Então, pode ser que você tenha programado umas férias num local paradisíaco. Há muito tempo você tinha programado essas férias. Aí está esperando essas férias e viajar para aquele local paradisíaco. Quando chega no dia da viagem, aí acontece de uma pessoa muito amada sua, seu pai, sua mãe, adoecer. E aí aquele dinheiro que você estava guardado para gastar na sua viagem, você tem a chance de gastar num tratamento médico. A viagem é importante? Claro, é lazer, é descanso. Mas será que é prioridade? Será que é o que vem primeiro? Então a gente tem que ver que muitas vezes nós não estamos correndo atrás da prioridade. Nós muitas vezes estamos correndo atrás do supérfluo, daquilo que pode ser colocado para depois.
E essa expressão do Cristo, ela alerta para nós que nós muitas vezes nós não estamos definindo bem as nossas prioridades. Ele disse: busque primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que diz: não, eu vou fazer caridade, sim, eu quero muito, eu acho lindo participar das palestras lá do Lex. Vou lá, fico lá no Lex assistindo a palestra, depois tem o passe, depois tem a vibração do seu João Braga, aquilo ali me faz tão bem. Algum dia, quando eu me aposentar, eu vou lá estar ajudando. Algum dia, quando eu juntar dinheiro, eu vou doar para essas atividades sociais. Algum dia. Ou seja, está dando prioridade para o que é efêmero, para o que é passageiro. Enquanto que o Cristo disse para a gente: priorize o que é perene. Priorize o que não se destrói. Vá atrás primeiro dos tesouros da alma. E todo o resto, comida, vestimenta, moradia, vos será acrescentado. Essa foi a garantia que o Cristo nos deu. Todo o mais nos será acrescentado. Então, nós temos que definir quais são as nossas prioridades. Mas o que acontece? Nós passamos a confiar muito mais no dinheiro, nós passamos a confiar muito mais nos bens materiais do que em Deus. A gente vai atrás primeiro do dinheiro, a gente vai atrás dos bens, a gente vai atrás primeiro da estabilidade financeira. Quem é que tem estabilidade? Me diga. Essa crise pandêmica que nós estamos passando, e econômica também, está mostrando para a gente que ninguém tem estabilidade material. É ilusão. Isso com um sopro se desmancha. Eu vi recentemente a atriz Thaís Araújo dizendo isso para a gente. Um sopro destrói o nosso castelo de cartas. Muitas vezes, nós nos equilibramos em castelos de cartas que um sopro derruba. Mas os valores do Espírito, que são perenes, que nos dão estabilidade, que nos dão equilíbrio, que nos dão sustentação, que nos mantém com força e ânimo, a gente deixa para depois. É ou não é uma contradição? É ou não é uma inversão de prioridades? Então precisamos rever as nossas prioridades, porque isso não é nada inteligente, isso não é nada sensato. A palavra é essa, sensatez. Tanto é que o próprio Cristo utilizou essa parábola, sensatez, sensato. O homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque quando chega a tempestade, quando chegam os ventos, quando chega a chuva, derruba a casa construída sobre a areia. Mas a casa construída sobre a rocha permanece firme. E a gente está construindo a nossa casa aonde? Sobre a areia. E o Cristo diz: minhas palavras é como o homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Precisamos construir a nossa casa sobre a rocha dos valores morais. Porque a dor, a dificuldade,
simbolizados pela tempestade, os ventos que o Cristo utilizou, vão chegar para todo mundo. Mas, se nós consolidarmos a nossa existência em cima de valores nobres, aí a gente se mantém de pé, a gente se mantém equilibrado, a gente se mantém em paz, a gente prossegue a nossa caminhada, a gente prossegue o nosso caminho de evolução. Então, temos que buscar desenvolver esses nossos tesouros espirituais, esse nosso patrimônio espiritual, os tesouros da alma. O resto é importante, sim, mas o resto vem como consequência. Não falta nada para aquele que busca primeiramente o reino de Deus. Para aquele que busca primeiramente a Deus, não falta nada. Agora, para aqueles que buscam primeiramente a matéria, para aqueles que buscam primeiramente servir a Mamon, o Deus da riqueza, aí, muitas vezes, falta tudo. Tem uma expressão popular que diz assim, tem gente que é tão rico, aliás, tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Então, isso serve para a gente refletir. Vamos tentar fazer da nossa vida um novo estilo de vida. O nosso estilo de vida tem que ser no sentido de construir patrimônio espiritual. Todo dia a gente tem que levantar para trabalhar, para lutar pelo pão de cada dia. Tá certo? Parabéns para quem faz isso. Parabéns para quem está vencendo essas dificuldades da pandemia, do isolamento social, porque todo dia sai para trabalhar para ganhar o pão de cada dia. É importante. Mas todo dia a gente tem que também ganhar patrimônio espiritual, patrimônio da alma. Vou tentar ser mais paciente hoje. Vou tentar ser mais justo hoje. Vou tentar me libertar das minhas mágoas hoje. Tudo isso é ganho de patrimônio imperecível que vai permanecer sempre com a gente. Essa pandemia está ensinando muita coisa para a gente. Muitos de nós estamos correndo atrás daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro. Quantos de nós nos inquietamos por coisas que hoje não estão fazendo tanta diferença? Muitos de nós estamos há mais de 100 dias em isolamento social. Quem pode, né? Alguns não estão tendo essa possibilidade. Mas muitos de nós estamos há mais de 100 dias. E para que serviu comprar aquele carro novo? Com aquela dívida imensa que a gente fez? Para estar guardado dentro da garagem, que a gente não pode exibir para ninguém. Para que serviu a gente gastar uma fortuna naquelas botas, naquela bolsa que custa milhares de reais? Para que serviu a gente gastar uma fortuna naquela calça? Uma fortuna que a gente não está podendo sair para balada, para festa, para mostrar para ninguém. Para que serviu? Muito bem, a gente está muito bem sem elas, sem essas situações, sem esses objetos. Então essa pandemia está dando uma lição danada na gente. A gente precisa de tudo isso que a gente corre atrás alucinadamente. A gente precisa de um celular que custa muito mais do que o nosso salário. Será que precisa de tudo isso? Se a gente está conseguindo viver bem sem essas coisas, sem precisar se exibir, se mostrar para os outros, então isso mostra que nós não estamos definindo bem as nossas prioridades, e que nós precisamos rever essas nossas prioridades. Então, meus amigos, meus irmãos, era essa a nossa reflexão. Espero que esteja sendo útil para vocês, como está sendo para mim,
Porque eu preciso sim também redefinir essas prioridades. Preciso não me deixar levar por esses impulsos consumistas, materialistas, que às vezes, sem perceber, a gente fica dizendo: ah, eu preciso disso. Ah, eu tenho que ter isso. Precisa mesmo? Tem mesmo? Então, eu estou refletindo muito nessa época sobre isso. Espero que você também possa refletir. Espero que esteja sendo útil para nós essa reflexão. Então, muito obrigado a você. Vamos fazer um momento de prece. E eu queria pedir permissão para fazer uma prece e pensar numa pessoa que nos deixou recentemente, um homem de bem. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o homem de bem, né? A pessoa que tenta ser boa, que tenta trabalhar direito, que tenta ser honesta. Teve um homem de bem que voltou para o plano espiritual. Meu cunhado, Fábio Carvalho, que ontem regressou à dimensão espiritual, após lutar contra a Covid. Mas a doença foi muito dura para ele. Então, quero deixar aqui minha homenagem para ele. Um homem de bem, trabalhador, um homem de família. Um homem que sim, que lutava todo dia, trabalhava para trazer o pão de cada dia, para dar conforto para a família, mas que também buscava dar exemplo, buscava dar uma atenção amorosa à família, ser um homem de bem. Então, eu queria homenagear esse valoroso homem que deu uma grande contribuição para a nossa vida, para a nossa família. E pedir a todos para que nós possamos orar por todas essas vítimas da Covid, tanto vítimas na saúde, como as vítimas financeiras, todos que estão sofrendo nesse momento de pandemia. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos unidos, irmãos, através das redes sociais. Irmãos, estamos nos congregando, estamos nos confraternizando. Obrigado, Senhor, por essa troca de energias. Enquanto eu estou tendo a oportunidade de falar, os nossos irmãos estão enviando pensamentos também para mim, de estímulo, de fortalecimento, e assim a gente constrói um intercâmbio. Quero agradecer por isso, Senhor. Agradecer pela Casa Espírita, pelo Lex, que se mantém firme, atuante, trabalha com seus trabalhadores atuantes, no serviço do bem, de levar consolo, esclarecimento e caridade e pão a tantos que precisam. Assim como todas as casas espíritas que também estão nessa luta. Continua, Senhor, nos envolvendo, nos protegendo a todos. E em especial pelas vítimas doentes da Covid, por aqueles que desencarnaram, por aqueles que estão sendo tratados nos hospitais ou em suas casas, por aqueles que nem têm condições de se tratar. Envolva todos de muitas bênçãos, assim como os profissionais da saúde, aquelas pessoas que estão na linha de frente desse combate. Envolva a todos com muita luz. E para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos lares, que possamos sentir as bênçãos do Teu amor, nos fortalecendo na busca da nossa melhoria e na construção do amor e da paz em nossa alma, em nosso íntimo. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Obrigado a todos pela atenção, obrigado pelas mensagens, obrigado, Franciscano. Obrigado aos amigos protetores, obrigado a todo mundo que está aqui participando. Uma grande alegria, um grande prazer estar aqui participando dessa atividade. Espero que tenha sido útil. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.